Em outubro de 1943, na Filadélfia, um navio desaparece diante dos olhos de todos e reaparece a centenas de quilômetros dali. Você está entrando no subsolo 51, onde os arquivos esquecidos voltam à superfície. Em plena Segunda Guerra Mundial, enquanto o mundo queimava em silêncio sob o peso da guerra, uma história começou a circular entre marinheiros curiosos e conspiracionistas. A história dizia que a Marinha dos Estados Unidos havia tentado algo impossível. Não uma nova arma, não um novo radar, mas algo muito mais perturbador: fazer um navio desaparecer. Segundo a lenda, a embarcação teria sumido diante de testemunhas, envolta por um brilho estranho, e reaparecido a centenas de quilômetros dali, em Norfolk, Virgínia, em questão de minutos. E quando voltou, talvez nem toda a tripulação tivesse voltado da mesma forma. Mas aqui está a parte mais incômoda. Os arquivos oficiais da Marinha afirmam que não existe documentação que comprove que isso aconteceu. E ainda assim, a história sobrevive há décadas, como um sussurro enterrado sob aço, névoa e silêncio militar. Para entender por que tanta gente acreditou nessa história, é preciso voltar ao clima da época. Em 1943, os Estados Unidos estavam mergulhados em uma guerra total. A ciência havia se tornado uma arma, os laboratórios trabalhavam para o exército, e projetos secretos deixavam de parecer ficção para virar rotina. Navios, submarinos, explosivos, radares, campos magnéticos. Tudo podia ser estudado, tudo podia ser testado, tudo podia ser escondido. Nesse ambiente de medo, urgência e sigilo, qualquer experimento estranho ganhava vida própria, e foi justamente nesse solo fértil de segredo militar que nasceu uma das histórias mais sombrias do século XX. No centro de toda essa história está um navio real, o USS Eldridge, de identificação D-173. Os registros navais informam que o Eldridge foi comissionado em 27 de agosto de 1943 no New York Navy Yard. Depois disso, permaneceu em Nova York e na região de Long Island até 16 de setembro, quando seguiu para Bermuda. Entre 18 de setembro e 15 de outubro, o navio ficou na área de Bermuda, realizando treinamento e testes no mar. Em 18 de outubro, voltou a Nova York. Em 1º de novembro, partiu escoltando o comboio UGS-23. Em 2 de novembro, entrou em Norfolk. Em 3 de novembro, seguiu para Casablanca, chegando em 22 de novembro. No retorno, partiu em 29 de novembro e chegou a Nova York em 17 de dezembro de 1943. E então vem o detalhe que destrói a versão mais famosa da lenda. Segundo a própria Marinha, durante esse período, o USS Eldridge nunca esteve na Filadélfia. Ou seja, o navio existiu. A guerra era real. Os deslocamentos foram registrados, mas o suposto experimento não aparece nesses registros. Mas a lenda conta outra história. Segundo o relato que se tornaria famoso anos depois, a Marinha teria conduzido um experimento secreto na Filadélfia em 1943. O objetivo, supostamente, seria tornar um navio invisível e talvez até deslocá-lo instantaneamente de um lugar para outro. O navio teria sido envolvido por um campo estranho, uma névoa, um brilho esverdeado, um desaparecimento impossível. E em seguida, o Eldridge teria reaparecido em Norfolk, Virgínia, apenas para depois retornar. A versão mais perturbadora diz que o efeito não atingiu apenas o navio, atingiu os homens. Tripulantes teriam sofrido efeitos terríveis: desorientação, colapso mental. E nas versões mais extremas da história, algo ainda pior: homens que teriam se tornado parte do próprio metal da embarcação. Esses detalhes macabros ajudaram a transformar a lenda em um dos maiores pesadelos da cultura conspiratória americana. Mas aqui está o ponto crucial. Essa versão vem de alegações posteriores, não de registros militares oficiais.
O material oficial da Marinha resume essas alegações como a história de um navio que teria sido tornado invisível e teleportado, com terríveis efeitos colaterais para a tripulação. Se o suposto experimento teria acontecido em 1943, por que a história só explodiu anos depois? A resposta aparece nos documentos da própria Marinha. Segundo a folha informativa do Office of Naval Research, a origem do mito remonta a 1955, com a publicação do livro The Case for the UFO, de Morris K. Jessup. Depois da publicação, Jessup passou a receber correspondência de um homem que se identificava como Carlos Miguel Allende. Nessas cartas, Allende descrevia um suposto experimento naval secreto realizado na Filadélfia em 1943, no qual um navio teria sido tornado invisível e teleportado para Norfolk em poucos minutos. Ele dizia ter testemunhado o caso a partir de outro navio. Mas há um problema enorme nisso. Os próprios documentos da Marinha afirmam que o Jornal da Filadélfia, onde isso supostamente teria sido noticiado, jamais foi identificado. E mais, a própria identidade de Allende era tratada como incerta nos registros resumidos nessa folha informativa. Em 1956, uma cópia do livro de Jessup foi enviada anonimamente ao Office of Naval Research com anotações manuscritas estranhas nas margens. 2 oficiais ligados ao ONR se interessaram pessoalmente pelo material e providenciaram a reimpressão datilografada de 25 cópias. Isso ajudou a espalhar ainda mais o caso, não como prova, mas como combustível para o mito. Às vezes, uma lenda não precisa nascer de um fato, basta nascer de uma carta e do tipo certo de silêncio. Um dos pilares da história era a suposta presença de uma embarcação civil, o SS Andrew Furuseth, que teria presenciado a aparição do Eldridge em Norfolk. Só que, quando os registros foram verificados, o enredo começou a ruir. Os documentos da Marinha informam que os cartões de movimentação do Andrew Furuseth mostram que ele saiu de Norfolk em 16 de agosto de 1943, chegando a Casablanca em 2 de setembro. Depois deixou Casablanca em 19 de setembro e retornou à costa americana em 4 de outubro. Mais tarde, voltou a sair de Norfolk em 25 de outubro, com chegada a Oran em 12 de novembro, permanecendo no Mediterrâneo e só retornando a Hampton Roads em 17 de janeiro de 1944. E há algo ainda mais direto. A Marinha afirma ter em seus arquivos uma carta do então tenente William S. Dodge, mestre do Andrew Furuseth, em 1943, negando categoricamente que ele ou sua tripulação tenham testemunhado qualquer evento incomum em Norfolk. E a conclusão oficial é brutal. O USS Eldridge e o Andrew Furuseth nem sequer estavam em Norfolk ao mesmo tempo. Às vezes, um mito sobrevive não porque as evidências o sustentam, mas porque pouca gente vai conferir os horários de chegada e partida. Então, de onde veio essa história? Uma das explicações mais aceitas aparece nos próprios documentos da Marinha: a confusão com o degaussing. Degaussing era um processo real. Cabos elétricos eram instalados ao redor do casco do navio, e uma corrente elétrica medida passava por eles para neutralizar o campo magnético da embarcação. Isso ajudava a protegê-la contra minas magnéticas. Em outras palavras, podia tornar o navio invisível para certos sensores magnéticos, mas não invisível ao olho humano. Ou seja, havia sim tecnologia real secreta para o cidadão comum, envolvendo campos magnéticos e navios, e isso basta para acender a imaginação. A própria folha do ONR também cita que histórias sobre levitação, teleportação e efeitos estranhos em seres humanos podem ter sido alimentadas por interpretações fantasiosas de pesquisas rotineiras em tempo de guerra na Filadélfia e por experimentos posteriores com geradores de alta frequência no USS Timmerman, nos anos 1950. Esses testes teriam produzido descargas de corona e outros efeitos conhecidos, sem causar danos à tripulação. Às vezes, o sobrenatural não nasce do impossível, nasce do mal explicado.
Com o passar do tempo, o caso foi ficando ainda mais extravagante. A lenda passou a dizer que o experimento teria usado a teoria do campo unificado de Albert Einstein. Também passou a ser chamado de Project Rainbow. Mas os registros oficiais rebatem essas duas ideias. A Marinha informa que o Office of Naval Research declarou que a ideia de usar campos de força para tornar um navio e sua tripulação invisíveis não se ajusta às leis físicas conhecidas. O material também afirma que a teoria do campo unificado de Einstein nunca foi completada e que não há indicação de envolvimento de Einstein em pesquisas sobre invisibilidade ou teletransporte para a Marinha. Sobre o nome Project Rainbow, a busca nos arquivos também não encontrou registros de um projeto com esse nome relacionado à teleportação ou desaparecimento de navios. Os documentos explicam que, nos anos 1940, Rainbow era usado em outros contextos militares, inclusive nos planos de guerra contra as potências do eixo. E há um detalhe final que enfraquece ainda mais a teoria conspiratória. O próprio ONR afirma que nunca conduziu investigações sobre invisibilidade, nem em 1943, nem em qualquer outro momento. E lembra que o órgão só foi criado em 1946, depois da guerra. Então, se esse experimento existiu, ele deixou para trás uma fama colossal, mas nenhum rastro oficial convincente. No fim das contas, o experimento Filadélfia é um caso perfeito de colisão entre guerra, tecnologia, medo e imaginação humana. Os fatos documentados mostram um navio real, o USS Eldridge, com movimentações registradas e sem presença na Filadélfia no período mais citado pela lenda. Mostram também que não foram encontrados documentos oficiais confirmando invisibilidade, teleportação ou qualquer experimento desse tipo. E mostram ainda que uma testemunha-chave da história foi contrariada por registros e por uma negação direta de um oficial ligado ao navio civil citado no caso. Mas mitos como esse não sobrevivem por causa da papelada. Eles sobrevivem porque tocam em um medo antigo. O medo de que governos saibam mais do que dizem. O medo de que a ciência atravesse linhas que nunca deveria cruzar. E o medo de que alguns segredos sejam enterrados tão fundo que o próprio silêncio passe a parecer prova. Talvez o experimento Filadélfia nunca tenha acontecido. Ou talvez o que desapareceu de verdade não foi o navio, foi a fronteira entre realidade e lenda. Se você quer descobrir os arquivos mais secretos do mundo, curiosidades esquecidas e fatos absurdos do universo, se inscreva no Subsolo 51 e não esqueça de deixar o seu like. Porque aqui, os segredos nunca permanecem enterrados.